Eu odeio CLT. Eu nunca gostei de ser CLT. Ah, Thiago, que história é essa, cara? Você nem foi CLT tanto assim. Fica aqui que eu vou te contar essa história da transição de CLT para PJ, para empreendedor, para empresário. Mas antes eu preciso que você já clica aí nesse botãozinho, se inscreva nesse canal, já clica no sininho que tá em algum lugar aqui também, eu acho que aqui embaixo, e também compartilhe esse conteúdo se for relevante para você, para o máximo de pessoas possível. Olha, eu nunca tive um problema em ser CLT, porque no meu entendimento eu nunca fui CLT. Eu aprendi desde muito cedo, desde os 9 anos de idade, eu tinha clareza que eu queria ser empresário. Isso está no meu livro, inclusive, se você pesquisar lá, Trilha dos Milhões, um livro que eu lancei em 2022, é um livro autobiográfico, que eu conto a minha história, eu lancei em Miami, nos Estados Unidos, e lá eu já falava, desde os 9 anos de idade, eu já tinha clareza, eu já tinha certeza que eu queria ser chefe. Ser chefe para mim naquela oportunidade era ter empresa, era ser dono, ser empresário, mandar em pessoas, era como eu via também. A gente sabe que o jogo não é sobre mandar, mas é sobre influenciar. Mas era o que eu tinha na cabeça, era como eu pensava. Eu queria ter uma mesa, eu queria ter uma calculadora, eu queria ter um caderno, eu queria ter uma agenda. Era o que eu queria, era o meu sonho, era o meu desejo, era isso que eu queria viver. Então para mim sempre foi muito claro que eu teria algo, que eu viveria algo que eu vivo hoje, ao longo das minhas 12 empresas, com mais de 115 milhões de faturamento em todas elas. Então, para mim, ser empresário, ser empreendedor, ser uma pessoa que pensava fora da caixa, sempre foi algo muito normal, muito natural. Mas é fato que teve aquele momento que eu precisei cortar o vínculo da carteira de trabalho. E acredite, tá? Eu tive mais de 20 anos de carteira de trabalho, porque eu comecei com carteira de trabalho aos 14 anos de idade. Ainda aos 14 anos de idade, como um pró-jovem, como um pró-cerrado, aqueles programas que o jovenzinho, o adolescente pode trabalhar. Eu assinei minha primeira vez a minha carteira, foi na Polícia Civil, é isso mesmo, na Polícia Civil aqui do estado de Goiás, através de um programa de incentivo ao trabalho de jovens. E então eu fui fazendo essa transição. Eu sempre fui muito inconformado, eu nunca consegui olhar para algo, ver aquela situação acontecendo e eu querer continuar ali sem fazer uma transformação, sem mudar. Ainda por volta de 15 para 16 anos, eu já estava, depois de passar por 2 gráficas, por trabalhar em outras empresas, eu já estava no negócio que eu fiquei por 20 anos. Por 20 anos. Eu entrei como um assistente de crédito e cobrança e saí como diretor comercial e marketing. Entrei como uma pessoa que fazia lançamento no caderno de conta corrente dos recebimentos e dos pagamentos. E eu saí com um cara que tinha 120 representantes debaixo dele, mais de 40 pessoas internas e respondia também pelo marketing da empresa. E numa empresa que já faturava 50 milhões, eu entrei com a empresa faturando 700 mil reais por ano e saí com ela faturando 50 milhões, depois de 20 anos. Por que eu estou dizendo isso? Ao longo da minha trajetória, a minha mente sempre funcionou no sentido de querer, de desejar construir coisas. Fato é que em 2015, eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos sozinho, para a Alemanha sozinho. Eu fui com o meu dinheiro, com o meu investimento, eu fui empreender na minha carreira. Eu fui empreender na minha carreira porque eu sabia que se eu quisesse ser diferente dos demais, eu precisaria fazer algo que ninguém estava fazendo, precisava fazer algo diferente. Então eu tomei a decisão, comprei a passagem aérea e fui. Ainda com um pouco mais de 6 meses de inglês, eu fui vivenciar uma experiência na Alemanha, visitando uma das maiores feiras de varejo, Euroshop, que acontece na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, e eu fui viver essa experiência, eu fui construir essa experiência. Então quando eu olho para isso, gente, isso já era empreender. Isso foi em 2014, eu falei 2005, 2015, 2014. Em 2015 eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, na NRF. Eu não parei mais de ir. Essa feira Euroshop acontece em 3 anos, eu fui pelo menos 3 vezes. A NRF acontece todos os anos, eu fui até 2020, 2021, praticamente todos os anos, para buscar conhecimento, empreendendo no meu conhecimento, empreendendo em mim, empreendendo na minha carreira. O detalhe é, dessas viagens, eu sempre trazia uma inovação. Eu sempre trazia algo novo que estava acontecendo na Europa, algo novo que estava acontecendo nos Estados Unidos, e eu adicionava para o negócio. Mesmo o negócio não sendo meu, mesmo eu trabalhando para os outros, mesmo eu sendo empregado de outras pessoas. Mas para mim não era sobre ser empregado, era sobre construir uma carreira notável, é sobre ter sucesso, era sobre construir negócios, era sobre estar no topo da liderança da minha área, dentro da empresa eu também como um líder relevante que as pessoas queriam ouvir, desejava ter por perto. Era isso que eu tinha na mente, era isso que eu tinha na cabeça. Mas o fato é, eu voltei de lá com empresas representando, empresas distribuindo
sempre contratos para as empresas que eu trabalhava. E o tempo foi passando e naturalmente aquela inquietude em construir mais, em fazer mais, em produzir mais, ela foi batendo, foi aumentando. E eu decidi então, em 2018, eu fui para o MIT. Lá no MIT eu fiz a grande virada de chave. Por quê? Porque como eu mais uma vez estava investindo no meu conhecimento, o MIT ele é em Boston, né, em Cambridge, fica ali do ladinho de Harvard, inclusive, uma co-irmã de Harvard, tem mais de 120 prêmios Nobel. E eu olhei para aquilo e falava, não é possível que eu tenha vindo até aqui, eu tenha chegado até aqui e eu vá embora sendo apenas mais um empregado, sendo apenas mais um CLT. O fato é, eu saí de lá com 5 palestras agendadas. Palestras no RD Station para 300 donos de agências de marketing na RD Station para falar sobre Design Thinking. Foi muito legal, uma palestra que eu fiz em parceria com a moça da Amazon naquela oportunidade. Eu saí fazendo palestra na Coca-Cola. Eu saí fazendo palestra para uma outra empresa de design de São Paulo, Design no Varejo. É uma empresa focada em design para pontos de venda. Eu fiz uma palestra na igreja e eu fiz também uma palestra para um grande parceiro de tecnologia em Goiânia. Então eu saí dali decidido a transformar a minha carreira, a mudar a minha carreira. Mas eu sabia que não era fácil, afinal de contas eu já tinha praticamente 18 para 19 anos como empregado dessa empresa, com um salário muito grande, muito alto para a época, eu sabia que eu não podia fazer essa transição assim. Então eu comecei a empreender em negócios ainda estando dentro da empresa. Minha primeira empresa foi uma marcenaria, uma prestadora de serviço que eu prestava serviço para os próprios clientes que a empresa não podia atender. Isso durou pouco, naturalmente, a empresa cresceu muito, né? Essa pequena empresa, essa pequena marcenaria, essa pequena empresa de prestação de serviço, ela durou pouco porque os donos olharam e falaram, opa, esse cara vai crescer muito e daqui a pouco eu perco ele aqui. Então acabou que em algum momento a gente teve que descontinuar o projeto. Depois eu empreendi numa fábrica de geladinhos gourmet, Amor Congeladinho. Então eu saí sócio dessa empresa, eu estive sócio dessa empresa, saí de lá sócio dessa empresa e também sócio de um laticínio, de uma empresa de laticínio que fabricava queijo de cabra, era um queijo específico com alto valor agregado que atendia já mais de 300 clientes entre Goiás e Brasília. Então a minha transição de CLT para empresário, ela foi suave, por quê? Porque eu sempre me vi empreendendo, eu sempre me vi fazendo, eu sempre me vi correndo riscos. A minha carreira toda foi formada na área comercial e quem é comercial sabe que todos os dias você amanhece desempregado, todos os dias você amanhece tendo que fazer o seu salário do mês, tendo que fazer a sua receita do mês. Então isso para mim sempre foi muito natural, muito normal, a transição foi suave. Agora, se cabe uma grande dica para a gente encerrar esse vídeo, se cabe uma grande dica para você que está querendo fazer a transição de CLT para empresário, para PJ, é uma dica que eu ouvi de uma pessoa num ambiente de treinamento de palestras que eu fazia e ela falava o seguinte, Thiago, olha, sustente o maior tempo possível que você conseguir no seu emprego atual, porque isso vai te dar caixa, isso vai te dar base para você continuar empreendendo. Comece a empreender estando ali empregado ainda, isso vai te dar caixa. Isso não vai durar muito tempo, é de 1 a 2 anos no máximo, se os acordos com a sua empresa, com a empresa que você trabalhar, for muito bons. Vai durar no máximo 1 a 2 anos e o processo te expurga, o processo tira você de lá. Mas sustente o máximo possível porque você precisa fazer caixa. Empreender não é fácil, empreender é uma trajetória longa, mas você vai precisar de caixa para suportar enquanto o negócio estiver crescendo. Então, se cabe aqui uma grande dica para você é, empreenda. Se você quer fazer a virada de chave, faça a virada de chave. Quer realizar esse sonho? Realize esse sonho. Entenda que você vai trabalhar mais como empresário, entenda que você vai ter mais responsabilidade e vai ser menos reconhecido. Em especial no curto e no médio prazo. Faça o máximo de caixa possível, retire o mínimo de dinheiro do caixa da empresa possível nos primeiros 18, 24, 36 meses e continue, nunca pare. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje sim, mas não pare. As adversidades vão vir, mas elas fazem parte para você chegar no próximo nível. E se esse vídeo fez sentido para você e você acredita que ele pode ser compartilhado com outras pessoas, aproveita agora, compartilha com aquela pessoa que quer fazer essa transição de carreira, quer mudar, quer sair de CLT, quer ser empreendedor, mas não tem coragem, tem medo, tem dificuldade. Essa é a hora. Vamos embora, compartilha lá. Tamo junto.